amigos, o ecossistema de Gil está aqui, sou CEO do projeto Alexei Ognev, temos aqui Alexander I, diretor de desenvolvimento estratégico, e hoje vamos falar sobre o fundo de venture. Como você sabe, o fundo de venture sempre foi a parte integrante do sistema de Gil e o foco sempre era interno. O foco desse fundo de venture, desenvolvemos projetos próprios, atraímos projetos para o ecossistema e com o tempo chegou o entendimento, com o entendimento do mercado, que o foco deve ser interno e externo também. E graças a isso, nós começamos a estudar esse ramo, como nós podemos desenvolver o nosso fundo de venture fora. Então, Alexander hoje está aqui e vamos falar com ele sobre isso. Já há alguns meses estávamos contando sobre a ideia de desenvolvimento externo e Alexander hoje vai contar como chegou essa ideia e por que isso é importante para o ecossistema de Gil. Alexander, passando a palavra para você. Cumprimento, vamos falar sobre isso. Olá a todos. Sim, essa ideia de fundo de venture não é nova e estamos falando sobre isso há mais de 1 ano e meio. E nós entendemos que nós não vamos poder desenvolver tudo, absolutamente tudo, por forças próprias. A velocidade de desenvolvimento é muito grande e não vão ser suficientes recursos, tempos, pessoal, recursos administrativos não serão suficientes e por isso é interessante atrair para o ecossistema e financiar os projetos que fortaleçam o nosso ecossistema, que possam ser integrados no ecossistema, integrados com outros projetos do ecossistema, e cada projeto, ou seja, um produto separado, como EVA, por exemplo, mas ao mesmo tempo seja um tijolo, ou fundamento, a base, às vezes teto, a janela, naquela casa que nós estamos construindo, rumo a metaverso e personalidade digital, etc. E com certeza esse entendimento nós tínhamos há muito tempo e mais nós desenvolvíamos, mais avançávamos, especialmente falando com os fundos de venture, grandes fundos de venture, que ativos no mercado mundial, que nós estamos em contato com eles, do Vale do Sílico, de Dubai, da Europa, da China, da Singapura, da Rússia e outros países. E nós entendemos agora como funciona esse mercado, a cultura desse mercado, particularidades desse mercado, que para nós eram inacessíveis e não são óbvios para a maioria da gente, mesmo que pensa, que entende como funciona esse mercado e como nós conseguimos nos aprofundar. Porque, além do que falamos com os fundos de venture sobre financiamento, apoio estratégico do projeto EVA, nós também estamos falando que vai ser criado o fundo de venture ecossistêmico, no mínimo, do projeto EVA. Ou seja, EVA é um projeto de infraestrutura e EVA vai ter um fundo de venture que vai investir meios, que vai ajudar os projetos, prestar apoio em forma de conhecimento com alguns outros projetos, fundos, contratados, auditores, para que eles trabalhem com base no protocolo EVA e assim aumentem a quantidade de usuários, de transações e a quantidade de meios, volume, total value, o valor total dos meios bloqueados que estão no projeto EVA. E, com certeza, eles manifestaram interesse não apenas aos investimentos no EVA, mas também aos investimentos nesse nosso fundo de venture ecossistêmico, ou do ponto de vista da sua participação financeira, ou do ponto de vista que, junto, fazer análise e seleção dos projetos, ajudar a esses projetos, discutir esses projetos, porque nós temos expertise bastante grande e eu acho que é mais profunda do que muitos outros fundos de venture têm, porque lá na maior parte
tem empresários, ou seja, as pessoas com cabeça econômica, e muitas vezes precisa de expertise técnica para entender como esse projeto é viável. E nós temos essa expertise, nós temos essa experiência, e assim nós chegamos ao entendimento que o fundo de venture deve ser destinado para o mercado amplo. E agora já existe, já aparece o entendimento mais preciso, mais claro como o nosso fundo de venture vai funcionar. Antes de qualquer coisa, antes de passar para as ideias de como o fundo de venture vai funcionar, você, nas nossas conversas no webinar, disse que estudando esse mercado conseguiu ver algumas coisas não evidentes de funcionamento desses fundos de venture. Você poderia compartilhar algumas ideias mais interessantes, como funcionam e por que funcionam assim? Sim, eu vou compartilhar as minhas descobertas, o que foi novo para mim, o que eu descobri nesse caminho. Vamos começar pelos fundos de venture clássicos. O fundo de venture clássico, não vamos dar os termos, mas vamos dividir entre fundos de venture clássicos e de criptomoedas. Fundos de venture clássicos que investem nas tecnologias, biotecnologias, o setor IT, pode ser outros setores. Eles têm horizonte de planejamento 5, 7, 10 anos às vezes. E no seu caminho, o fundo de venture tem vários riscos. Menor é o estágio do projeto, maior será o risco. E tem suas particularidades, a verificação, a seleção dos projetos. E como funcionam esses fundos de venture? Ou seja, se junta um valor de dinheiro, por exemplo, 100 milhões de dólares, isso se chama que, por exemplo, Andreessen Horowitz lançou o fundo de 100 milhões de dólares com prazo de 7 anos, por exemplo. E esse fundo tem seu memorando de investimento, ou seja, está escrito quais são as condições, quais são os projetos, áreas que investe esse fundo. E Andreessen Horowitz pode ter outro fundo de 500 milhões de dólares que vai investir na criptomoeda, tem outro fundo de 300 milhões de dólares que vai investir na biotecnologias, e eles podem ter prazos diferentes e memorando de investimento diferentes. Essa é a primeira particularidade. Segunda particularidade, eu achava que esses fundos de venture funcionam assim, que se arrecada todo o valor de dinheiro, por exemplo, 100 milhões de dólares, e fica na conta, e a qualquer momento eles podem pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa. Mas não é assim, não funciona dessa maneira. Existem obrigações dos investidores, ou seja, cada fundo de venture tem investidores. Normalmente, é uma série de investidores grandes, por exemplo, 5 pessoas ou 5 companhias que garantem que vão investir 20 milhões de dólares durante 7 anos. E quando acontecerá o comitê de investimento do projeto e se diz que precisa transferir dinheiro para esse projeto, nesse momento esses meios estão sendo transferidos. Normalmente tem alguma reserva, mas não é todo o valor está armazenado lá, está guardado lá durante 7 anos. Não é assim que funciona. Parece lógico, mas não é óbvio. Para mim não foi óbvio, para mim foi uma novidade. E eu estava pensando, como funciona isso? O dinheiro fica à toa sem trabalhar durante 7 anos? É muito estranho, mas de fato não é assim. Terceiro ponto. Agora vamos falar também sobre mercado de criptomoedas, porque nós achamos que criptomoedas são mais próximas às pessoas, dão oportunidade às pessoas de tocar os investimentos nessas áreas, nessas esferas, projetos de altas tecnologias. Agora apareceram muitos pools ou comunidades, fundos de comunidades que se unem, investem 100 mil, 200 mil cheques pequenos e podem investir o valor de 100, 200, 500 mil dólares no estágio inicial em um criptoprojeto. Agora tem vários pools desse tipo,
Pelo menos meio ano atrás tinha muitos pools, mas eles reagem muito rapidamente ao mercado e agora a correção começou e começou uma pequena queda nesse mercado, mas normalmente são as mesmas pessoas que participam nos mesmos IDOs, são pessoas com cheques pequenos, mas em geral é uma oportunidade de entrar no private round de uns projetos interessantes. Mas lá não tem nenhum memorando de investimento, nós conhecemos uma série desses pools. Existem questões, como se selecionam esses projetos. Ao meu ponto de vista, a maior parte são as pessoas e a estratégia de hype. Eu vou falar muitas palavras desconhecidas aqui hoje. A estratégia de flipper, para entrar rápido e sair rápido, com o máximo X. Um sonho de qualquer um no mercado de criptomoeda. Isso vai ser reduzido, já está sendo reduzido. Esse mercado começa a ser mais civilizado, mais eficiente, mas mesmo assim permanecem ainda muito lixo nesse mercado, digamos assim, cópias de outros projetos com o fim de juntar rapidamente o dinheiro e não desenvolver nada. Então, esses pools, mesmo assim, dão um grande benefício, porque criam o mass adoption. Mais gente começa a participar nesse processo. E, na verdade, os fundos de venture grande, de fato, são os mesmos pools, mas onde não tem milhares de pessoas, mas 5 pessoas que dão 20 ou 50 milhões de dólares. Essa é a diferença. E explicar para 5 pessoas, dizer para eles que estamos investindo nesse projeto e chegar ao acordo com eles é muito mais fácil. E, na verdade, as pessoas que têm esse dinheiro grande estão prontos e entendem que estão investindo para 7 anos. Tem uma estratégia determinada. E para os projetos é melhor, para os fundos é melhor também, é mais estável, é mais claro, mais preciso. E esse é um mercado já criado, que se criou por erros e acertos durante um grande período de tempo. E agora o mercado de criptomoedas, de venture, pega as melhores coisas do clássico e o clássico pega as melhores coisas do mercado de criptomoedas, ou seja, se reduzem os prazos de investimento e o retorno dos investimentos acontece mais rápido nos projetos de criptomoedas. Nos projetos de criptomoedas é mais difícil perder tudo. Nos investimentos de venture clássicos, é possível o investimento se tornar zero. Para criptomoeda, para que o token fique no zero, é muito pouco provável. Se teve uma seleção boa do projeto e verificação boa do projeto. Então, é a terceira particularidade. Como nós descobrimos isso? Foi também surpreendente. Existem fundos de fundos. Por exemplo, existe um fundo através do qual, no mercado de criptomoedas, se investe um fundo público, por exemplo, de Abu Dhabi, Coreia do Norte, Bahrein, ou países árabes. Existem outros, não só árabes, mas eu estou dando esse exemplo porque nós os conhecemos e estamos em contato com eles. Por isso, esse exemplo. Esse fundo recebe meios desses 6 fundos públicos e, por sua vez, só investe 20% diretamente para os projetos. E seleciona esses projetos, analisa, mas na maior parte, ou seja, 80%, ele investe através de 20 grandes fundos de venture. Ou seja, fundos investem um no outro, uns nos outros. Isso significa que eles dividem essa responsabilidade entre eles, ou seja, um fundo faz a seleção dos projetos e ajuda a esses projetos
para que seja bem sucedido. Uma coisa é investir, mas um investidor bom, um estratégico que investe grandes valores e fundos de venture bons, eles ajudam não só com dinheiro, porque tem muito dinheiro agora no mundo, os projetos muitas vezes não aceitam, os projetos precisam de smart money, além do dinheiro eles precisam de mais alguma coisa, conhecimento de alguns jogadores tops de mercado, colaborações, às vezes Eva em algum momento quando será lançado, vai precisar de liquidez inicial. Já estamos pensando sobre isso agora e estamos realizando negociações e os parceiros estratégicos estão prontos para dar essa liquidez e já para que tenha alguns milhões de dólares de liquidez e as pessoas possam trocar centenas de milhares de dólares entre blockchains. Essa é a quarta particularidade. Existem fundos de fundos e fundos investem uns nos outros uma parte do seu capital. Eu já nomeei o principal, se lembrar mais de alguma coisa, eu vou depois acrescentar. Na verdade, foi informação muito importante e eu vou chamar a atenção do nosso público, que essa é a informação da frente do financiamento de venture. Essa experiência é única e é uma grande raridade, então tem que dar valor e estudar o que nós estamos transmitindo nessas entrevistas. E levando em consideração que a sua experiência e o que você acabou de contar, essas particularidades, qual é a construção do fundo de venture você prefere no âmbito do ecossistema de Gil, o que pode ser pego de melhor e aplicar aqui? Sim, eu entendi a sua pergunta, mas na verdade essa pergunta é muito difícil, porque nós não forçamos o lançamento do fundo de venture, mas estamos pensando em lançar o fundo de venture como um produto separado do ecossistema, porque lá existe uma série de questões que precisam de uma solução ou uma escolha, porque uma outra solução tem suas vantagens e desvantagens. E, por exemplo, nós temos fundos interessados e investidores interessados a investir no nosso fundo. E, teoricamente, nós podemos pegar de 10 investidores $1 milhão de cada um e o nosso fundo de venture será lançado. Ou, então, nós investimos, ou seja, ser fonte de financiamento de uma grande quantidade de pessoas. Do ponto de vista de comodidade, de gestão desse fundo, explicação, esclarecimento de algumas coisas. A primeira opção é mais fácil, porque normalmente são pessoas que não precisa explicar nada para eles, eles querem fazer isso e estão interessados, porque de fato eles delegam expertise, seleção e desenvolvimento do projeto, mas no nosso conceito, nós queremos que as tecnologias trabalhem a favor das pessoas, para que as pessoas possam ganhar com isso. Desse ponto de vista, nós gostaríamos de ter a quantidade máxima de investidores no nosso fundo. Segundo, se nós tivermos uma grande quantidade de investidores, esses investidores estão interessados para que os produtos que nós investimos se desenvolvam. Então, essas pessoas podem se tornar os primeiros usuários do produto. Por exemplo, no EIVA, investem também outros projetos de criptografia no Private Round que querem ou integrar no EIVA quando for lançado no Mainnet, ou se eles tiverem necessidade de transferir liquidez de uma blockchain para outra, ou seja, usar esse produto. E também os nossos investidores, pessoas comuns, podem ser os primeiros usuários dos projetos onde nós investimos. Isso também é uma vantagem. Depois, os projetos bons, legais, não gostam muito de pegar dinheiro dos fundos de comunidade, ou seja, dos pools, porque, como eu já falei, existem flippers. E nessa configuração, no estágio
atual do mercado, nos pools, nos community fundos, existem pessoas que querem comprar o mais barato possível e mais rápido possível vender quando o token aparecer. Para eles, não importa como vai se desenvolver esse projeto, o horizonte de planejamento é alguns meses. Isso não é uma estratégia boa. Sim, seria bom ganhar dinheiro com isso alguns meses atrás, mas se nós falarmos sobre umas coisas sérias, a criação de um capital sério, estável, essa estratégia não serve, não é conveniente. E se o projeto entende que trata-se do community fundo, e eles fazem essas perguntas, não só nós que estamos contando para os fundos de venture sobre o nosso projeto, como estamos criando, respondemos as perguntas, mas nós também fazemos perguntas para os investidores, se estamos prontos para aceitar esse investidor. Por exemplo, não aceitamos agora comunidades de fundos, muito raramente, só os que nós conhecemos pessoalmente e que nos asseguram que não vão vender os tokens imediatamente quando surgir essa oportunidade. Vão ser os investidores de longo prazo, de desenvolvimento do projeto de longo prazo, e justamente esses investidores que precisam no private round. Para que dar alocação com preço baixo se ele quer se livrar desses tokens na primeira oportunidade? Não, nós temos investidores estratégicos, ou seja, deve ser assim. Nas realidades atuais, nem sempre é assim. E quanto pior for o projeto, o objetivo dele é pegar dinheiro. E os melhores projetos não é assim. E não é sempre assim para nós, porque nós vamos explicar que não somos flippers e nós vamos ajudar o projeto durante um longo prazo. Quais são outras perguntas? Por exemplo, existe EIVA, o projeto, o produto EIVA, e EIVA, por si, é um ecossistema de blockchain ou cross-chain. Sim, faz parte do ecossistema de GIU, mas, ao mesmo tempo, EIVA é um ecossistema enorme que deve ter, e pela estratégia de desenvolvimento do produto, vai ter um fundo de venture ecossistêmico do EIVA. O nome pode ser qualquer, mas nós estamos falando do ecossistema e do fundo de venture do ecossistema de GIU. Vão ser fundos diferentes ou vai ser um fundo com um memorando de investimento destinado para o desenvolvimento do ecossistema de GIU ou do ecossistema EIVA? Também outra dúvida, existem outras diferentes abordagens de arrecadação do dinheiro. Existem pools que arrecadam dinheiro para cada projeto separado. Uma atividade adicional, por exemplo, se não arrecadaram e já prometeram investir no projeto, existem vários detalhes aqui também. Nós, nesse caso, eu diria que nós não vamos por esse caminho com certeza. Provavelmente, do meu ponto de vista, que eu estou vendo agora, deve ser um compromisso, por exemplo. Não são decisões finais, mas como uma opção, vai ser uma coisa parecida, do tipo, vai ser um fundo por um prazo de, por exemplo, de 3 ou 5 ou 4 anos, por um determinado prazo relativamente longo. Para o mercado de venture é pouco, 3 anos, clássico. Para flippers que querem fazer X por alguns meses é muito. Então, vai ser uma outra categoria de investidores, inclusive fundos de venture clássicos podem ser investidores do nosso fundo, ou seja, com o nosso memorando de investimento. Quando nós determinarmos se vão ser fundos diferentes do EIVA e do GIU, vai ficar claro muita coisa também. Mas nós agora achamos que vai ser um único fundo e, nesse caso, nós temos que entender a estratégia que vai fazer parte do memorando de investimento, ou seja, as regras do jogo desse fundo. Depois, financiamento. Sim, nós estamos prontos para dividir esses pagamentos, para não
todo o dinheiro ficar no fundo, porque não precisamos de todo o dinheiro ao mesmo tempo. Se estamos planejando por três anos, de 10 milhões de dólares, por exemplo, não vamos precisar desse dinheiro no primeiro mês. No primeiro mês nós vamos analisar, investir em um projeto 100 mil dólares, no outro projeto 300 mil dólares, no terceiro 50 mil. Isso vai ser dividido em tempo, em linhas de tempo. E então, isso pode ser um certo... E existe um parcelamento com ações da DGU. Então, isso pode ser pagamento em parcelas, por exemplo, em 5 pagamentos cada 2 meses. Por exemplo, só estou dando um exemplo, ainda não definimos e vamos pensar sobre isso ainda. E provavelmente vai ser um fundo misto. Nós vamos ter dinheiro institucional e dinheiro da comunidade, o dinheiro institucional dos investidores grandes ou dos projetos grandes que querem integrar com a gente, ou de alguns fundos de venture internacionais grandes, e da comunidade, da nossa comunidade de GU, da comunidade EIVA. Comunidade EIVA, por exemplo, nós temos 300 mil pessoas agora no momento, ou pode ser de alguém mais, dos seus conhecidos, etc. Por enquanto, nós vemos essas combinações, mas mais concretamente nós poderemos dizer mais tarde, mais próximo ao lançamento do EIVA no Mainnet. Impressionante. Atualmente, nós entendemos que provavelmente no âmbito da nossa comunidade esse produto não vai ser para todos, porque nem todos vão conseguir entendê-lo. O limite de entrada nesse projeto vai ser diferente também. E agora, ouvindo essa entrevista, todos os investidores, os parceiros, ainda têm tempo de se preparar, tem tempo de estudar essas palavras desconhecidas, pode ser estudar o mercado, a esfera, a área onde nós atuamos, a área onde você pretende atuar, ganhar dinheiro ou se desenvolver de alguma forma, e até o lançamento final desse produto ainda tem tempo. E eu acho que nós vamos falar sobre esse tema várias vezes, nós vamos escrever várias postagens sobre esse tema, vamos realizar entrevistas parecidas também, ou pode ser apresentaremos alguns projetos ou produtos que vão entrar nesse ecossistema. Eu gostaria de acrescentar, na verdade, recebemos antigamente recebíamos 5, 6 projetos por dia, agora menos um pouco por alguns motivos geopolíticos, mas em geral o nosso foco está deslocado um pouco porque o lançamento desse projeto precisa de muito esforço. 12 horas por dia que nós estamos trabalhando, praticamente sem folgas, uma parte da equipe está em Dubai e eu também nos próximos tempos vou estar lá também, Alexei também, Eva. Já ontem começou o trabalho na primeira conferência, onde planejávamos participar, e eu também olharia para isso de outra forma. Nós falávamos que outros fundos de venture podem investir através do nosso fundo de venture. Isso confirma que os fundos investem através dos outros fundos. Mas, por outro lado, para nós também abre oportunidades para investir nos projetos onde investem os fundos de venture internacionais grandes, porque não só para nós vêm os projetos, mas para eles também selecionam os projetos, eles também fazem análise, prestam suporte e apoio. Essa é colaboração. Esse mercado de venture é muito pequeno, todo mundo se conhece através de um aperto de mão ou dois, a reputação é muito importante. Se você falou que você não vai vender tokens quando forem deslocados, todo mundo vai saber disso e ninguém vai pegar dinheiro. Tem vários detalhes aqui também, mas essa é a oportunidade, junto com os fundos de venture grandes, de investir. E nós nos surpreendemos cada vez mais. O que parecia inalcançável
Mas se nós precisamos conhecer alguém, existem pessoas que podem nos apresentar, mas nós precisamos ir lá já preparado para ter o que mostrar, para ter algum sucesso, para ter algum roadmap já passado, já superado. E assim nós abrimos a oportunidade para muita gente investir junto com os fundos de venture muito fortes. E isso é muito legal. E meio ano atrás nós nem imaginávamos como podemos realizar isso de uma forma tão legal. Então, esse é o motivo de orgulho. Nós continuamos a trabalhar com essas questões e eu sugeriria, Alexei, pode ser que vale a pena na conta pessoal fazer uma página onde pode deixar uma solicitação prévia indicando o valor, prazo, e nós vamos entender o quanto as pessoas entendem o nosso produto, quais são as oportunidades financeiras, o público que nós temos no momento. E já vamos entender aproximadamente o potencial quanto ao valor no start, no início, porque aqui existe a história de reputação, de imagem. Quando você fala, eu tenho fundo de 50 milhões de dólares, as pessoas vão querer, outros projetos e fundos vão querer cooperar com você. Mas o mínimo você deve ter para comunicar com você é 5 milhões de dólares. É o limite. O limite é um estágio inicial com um aluno, por exemplo. 50 já é sério, mas não é o maior valor que pode ter. 100, 200, 300, 500 milhões. Fundos ecossistêmicos de blockchains recebem investimentos de 300 milhões de dólares para desenvolvimento de só um ecossistema. Andreessen Horowitz lança fundos de bilhões de dólares. Então, 50 é bom. E já podemos fazer alguma coisa com isso. Se o primeiro fundo fechou, por exemplo, já tem seu memorando de investimento, mas se fechou, isso não significa que o segundo fundo com outro memorando de investimento, outra estratégia, pode começar a funcionar. E eu não evito essa possibilidade, porque com cada passo nós conhecemos mais sobre esse mercado, nós nos tornamos mais experientes, nós temos mais contatos, mais possibilidades, mais oportunidades. É mais ou menos isso. E você pode comparar com quando as pessoas jogavam jogos videogame, existem estratégias, Heróis 3 foi o meu jogo preferido na minha infância, e tinha um mapa preto e tinha um círculo pequeno aberto com o herói. Quando o herói está correndo, abre o espaço se abre mais e você vê melhor. Então nós estamos mais ou menos nesse estado. Até você fazer um passo, você não vai ver outras oportunidades e possibilidades. Você não vai ver que tem um mato, ou tem ouro, ou monstro, ou cidade aqui do seu lado. Então, eu peço a todos a agir. Nós agimos, nem tudo acontece tão fácil como podia ser, e também existem outros acontecimentos externos, geopolíticos, que influenciam como nós nunca imaginávamos, mas, por enquanto, nós vemos que isso é estratégia de trabalho, fica mais legal, nós ficamos mais legais, mais sérios, mais adultos, mais maduros, digamos assim, e nós vamos realizar todas as nossas ideias. Alexander, uma fala muito inspiradora, e especialmente essa metáfora sobre o jogo de videogame. Eu concordo
plenamente com você. Do ponto de vista de realização das ideias na conta pessoal, concordo também, porque quando nós só começamos a publicar os posts e falar sobre o novo produto, nós recebemos muito feedback positivo nos canais, nos bate-papo, no suporte, no correio eletrônico, e todos os lugares os nossos parceiros perguntam, e quando sair essa entrevista, nós vamos realizar essa forma de solicitação, vamos trabalhar sobre essas questões e itens que são importantes para você, para entender a reação da nossa comunidade e que vai ser clara para a nossa comunidade. Na verdade, eu agradeço muito por essa entrevista, ficou muito interessante, muito clara, no meu ponto de vista, claro, e eu peço a todos a assinar nas nossas redes sociais, divulgar essa entrevista que vai ser disponível em diferentes idiomas, e todos os parceiros vão poder estudar e enriquecer seu conhecimento sobre o estado atual do mercado de fundos de venture. Agradeço, Alexander, e despeço de todos. Muito obrigado, colegas.